Muito bem, nós estamos aqui conversando com a empresária Isabel Baggio sobre o tema Empreendedores de Sucesso, porque são tão raros dentro de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão Oportunidade de Desenvolvimento. Eu vou aproveitar que a Isabel é a primeira convidada deste programa, já fizemos várias teleconferências, enfim, sobre vários temas ligados à área de formação de vocês, administração, enfim, gestão, e também porque a Isabel se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas é a primeira empresária que nós recebemos aqui nesse projeto, né, nesse programa. E aí eu quero aproveitar um pouco da tua vivência profissional, empresarial, empreendedora no setor produtivo, enfim, no mercado. Quando é que você foi apresentado ao empreendedorismo, Isabel? Bem, primeiro, estou sabendo essa informação, você está me contando agora que eu sou a primeira, então olha que responsabilidade aqui, né? Mas então, eu me apresentei ao empreendedorismo quando eu tinha 18 anos e não era muito dada às coisas da casa. Né? Não sabia cozinhar, não sabia... Enfim, e naquela época, em geral, as mulheres ficavam mais em casa do que hoje. Hoje o mundo se apresenta de forma diferente. E aí eu pedi para o meu pai, digo, olha, meu pai, eu quero trabalhar. E aí eu fui, tinha iniciado a universidade, e aí gostei da brincadeira, né? Mas na verdade não é uma brincadeira, é sério. E eu diria assim, que para as mulheres o mundo empresarial foi muito cruel muito tempo. Né? Hoje é diferente um pouco, mas, enfim, a escolha de não estar em casa, de não cuidar dos filhos, de não supervisionar ou a conciliação de tudo isso, sempre é um grande desafio. Né? E a carga normalmente é maior, né? Dupla, é verdade, tripla, é verdade. Jornada. E ainda, naquela época, não faz tanto tempo, vamos dizer assim, mas enfim, não existia essa aceitação que mulher consegue trabalhar. Então, além de provar que eu estava começando a minha carreira e buscando ser uma profissional, tinha todo um cenário de dúvidas. Será que vai dar certo? E isso me remete à experiência, de novo, da Associação Comercial, que eu fui a primeira mulher a presidir, e as pessoas me perguntavam, será que não tinha homem que tinha que ser eu, a mulher presidente? Então, teve alguns episódios difíceis, mas eu diria assim, que a mulher, além de ter que se superar em muitas coisas, a mulher precisou fazer muito mais para fazer a mesma coisa. Né? Ainda é um pouco assim, hoje bastante diferente. Mas a gente precisa enfrentar de frente a situação como qualquer profissional, independentemente do sexo que tem. Bom, ainda com relação à trajetória da Isabel, eu já disse isso logo na abertura, mas vou reiterar. A Isabel é vice-presidente da Associação das Organizações de Microcrédito do Estado de Santa Catarina e também preside a Associação para o Desenvolvimento da Família, o Banco da Família, que são, se eu estiver enganado, me corrija, duas iniciativas que promovem, em alguma medida, pequenas ações empreendedoras, que vão buscar o apoio àquele pequeno empresário, microempresário, ou aquela costureira, ou aquela família que cria um negócio próprio e precisa de algum apoio para se desenvolver. E nessas duas experiências, Isabel, à frente da organização ou da Associação das Organizações de Microcrédito e do Banco da Família, qual é o teu relato a respeito dessa relação com o empreendedorismo? Bom, eu sempre digo que o empreendedor tem todas as características que a gente já tratou. O único tema que é diferente é o volume de dinheiro que ele investe naquele negócio, que podem ser milhões e podem ser reais, né? R$1.000, R$2.000, enfim, um pequeno negócio que é uma costureira, que é uma bordadeira, que é alguém que lava roupa para fora, que é um mecânico, enfim, são pessoas que de uma forma ou de outra aplicam todas essas características. Então, eu sempre corrijo as pessoas e sugiro que se chame, a pessoa não é um microempreendedor. Ele é um empreendedor de um micro, de um médio e de um grande negócio. Então, ele assume os riscos, ele se compromete, ele se envolve, ele persiste, ele insiste muitas vezes. Então, todas essas características que nós já conversamos hoje, o pequeno, né, aquela pessoa que tem um pequeno negócio tem. E essa experiência do Banco da Família mostra que as pessoas, sim, se tiverem crédito, se tiverem apoio, elas seguem. Mas de uma forma
não paternalista, enfim, elas só precisam de uma oportunidade. E no caso do Banco da Família e no caso da Ancred, que é a congregação de todas as instituições de Santa Catarina, essas instituições abrem as portas, quer dizer, dão oportunidade para aquela pessoa que poderia chegar num banco tradicional e, por falta de comprovações, ela não teria oportunidade. E você acredita que esse é um modelo que tende a se expandir? Quer dizer, essas oportunidades de apoio a esses empreendedores de pequenos negócios? Sim, sem dúvida. Existem experiências até assustadoras, enormes, toda a América Latina, onde tem países que têm problemas de diferenças de renda, né, de baixa renda. Países desenvolvidos, o microcrédito não funciona bem. E mais na América Latina e no Caribe existem boas experiências na África, na Ásia, enfim, onde existem pessoas de baixa renda. O que ocorre é que no Brasil, por conta de um sistema financeiro tão sofisticado, aí então tem problemas de crescimento. Quer dizer, porque os bancos dão crédito, as lojas, departamentos dão crédito, material de construção dá crédito. Então, o crédito não está só ligado ao sistema financeiro. E sim, todos têm aí uma grande oferta de crédito. Então, mas de toda forma, a característica das associações de microcrédito é que existe uma análise de crédito, existe uma análise do negócio para depois emprestar. Quer dizer, é um empréstimo com responsabilidade. É um empréstimo fazendo com que aquele dinheiro não atrapalhe as pessoas, e sim seja uma ferramenta para ele crescer mais um degrau no seu negócio. Agora, como é que você enxerga um horizonte de médio prazo? Não vamos nem falar em curto prazo, né? Porque a gente não consegue trabalhar planejamentos para amanhã. A gente consegue se preparar para o dia de amanhã, mas o ideal é que se planeje, se pense do médio para o longo prazo. Com relação à perspectiva de diminuir a raridade dos empreendedores, quais são os desafios que tem pela frente para aumentar o número de ações empreendedoras, de atitudes empreendedoras? O ambiente institucional pesa muito, tributos, normas, leis, restrições de toda ordem. Como é que o Brasil, por exemplo, poderia ou precisaria se preparar melhor para criar ambientes empreendedores com mais facilidade? Bom, a escola é um deles. Então, é necessário que se trabalhe o empreendedorismo, é necessário que as pessoas saibam que existe esse ser, para ele não ficar cada vez mais raro, mas também deveria existir um respeito maior com quem empreende. Eu vejo que, assim, é muito bom que o empreendedor, que as empresas paguem seus tributos, mas qual é o valor que é dado a essas empresas, a esses empreendedores? Em geral, o lucro, na maioria das vezes, se torna um pecado. Pois é. Então, quem tem muito dinheiro, necessariamente tem que dividir o seu dinheiro com quem não tem dinheiro. Que justiça é essa? Quer dizer, existe um desgaste, existe um investimento, existe o risco do negócio, e aí, portanto, ele precisa ser reconhecido, mas ele precisa ser reconhecido como um bem e não como algo nocivo. Então, essa ótica, essa cultura de que o empreendedor que ganha dinheiro, ele é um ser contagioso e, portanto, ele deve ser descartado. Então, eu vejo assim, agora nas campanhas políticas, né, das próximas eleições, o que se diz? Nós vamos ter que fazer isso e temos que dar mais coisas. Sempre é aquele tema assim, vamos facilitar a vida de quem talvez não queira fazer muito. Por que a gente não vai facilitar a vida de quem já está fazendo? Também é um braço desses discursos aí que deveria ser olhado com atenção, porque, na verdade, o país funciona através dos tributos, e esses tributos, uma boa parte deles, está sendo recolhido ou direto ou indiretamente através dos postos de trabalho gerados, através dos negócios e da economia que troca de mão, que é a exportação, enfim, mercado interno e tudo mais. E onde estão essas pessoas? Estão nas empresas. E isso não é valorizado. Um outro tema que eu vejo que é importante é que, então, além do lucro, além da universidade, a preparação de uma cultura empreendedora.
Então, seria o governo reconhecer isso, diminuindo leis, melhorando os tributos, descomplicando as coisas, e aí a escola trazendo lá da sua base as pessoas preparadas para enfrentar o mercado, que é ele com a sua autoconfiança, com o seu preparo, ele enfrentar de frente um mundo que está aí à disposição de todos. E com relação, por exemplo, e aí a gente sempre procura também trazer algo específico para os alunos dos cursos de administração, sobretudo os cursos de administração que nos acompanham, sejam os cursos presenciais ou à distância, na formação deles. É óbvio que a gente conhece algumas escolas de administração que têm um acentuado destaque para essa área do empreendedorismo, mas a rigor, e eu acho que hei de concordar com você, parece que as universidades formam profissionais liberais ou pessoas para serem empregadas de alguma instituição. Esse é um ponto importante, a formação desses jovens que estão nos acompanhando tem que ter esse acento forte na área do empreendedorismo, do seu ponto de vista também, Isabel. Sem dúvida. E aí eu observo o jovem, né? Ele está na universidade, ele está ali pensando o que ele vai ser, mas como é que ele está agindo? Quais são as atitudes desse jovem? Será que ele vai conseguir ser um empreendedor de trás sempre de uma tecnologia? Quer dizer, o mundo da tecnologia para o jovem é o único mundo que ele conhece. Mas a vida real não é assim. A vida real exige muito mais a presença física dele e a inteligência dele do que um computador, do que um telefone celular, do que tantas coisas que a tecnologia nos mostra aí que existem e que às vezes são totalmente desnecessárias para a tomada de decisão, porque vai chegar uma hora, se ele vai ser empreendedor, que ele vai ter que dizer assim, isto ou aquilo. Muito bem. Então, não é o computador que vai dizer para ele, é a inteligência e o exercício do raciocínio que vai, da percepção do outro, de uma opinião, de uma discussão, mas o jovem não me parece que esteja fazendo isso, porque ele se fecha no quarto dele, com a televisão, ou com, enfim, com o arsenal tecnológico que ele tem, que ele exige e acha que é preciso, mas o que ele faz com tudo isso? Para que ele faça bom uso disso, precisa que ele tenha mais contato com o mundo real. E o mundo real é muito diferente do que aquele que aparece na tela. Porque existem o comportamento das pessoas, a emoção das pessoas, uma discussão sobre farei isso ou aquilo, uma discussão, uma análise de uma pesquisa, enfim, de um painel que ele participe, mas ele tem habilidade para falar ou não? Ele está preparado para isso? Ele está preparado para enfrentar o não? Porque o mundo diz não para a gente. E aí, talvez ele, que gosta mais do sim do que do não, ele precise se preparar para o não. Porque o mundo, se ele não for, se ele chegar numa empresa, e isso eu tenho experiências, tenho observado muito, ele chega numa empresa, entrega seu currículo, se ele não tiver preparado para exercer uma função dentro daquela empresa, o currículo não vai servir para nada. E na prática, o papel aceita tudo, mas e na prática, como é que fica? Agora deixa eu aproveitar também a presença da Isabel aqui, porque ela dirige o jornal Correio Lagiano, que existe desde 1939. Passou, né, da geração, você já é da segunda ou terceira? Segunda geração agora à frente do jornal. Para quem é do estado de Santa Catarina conhece, né, um jornal diário, enfim, que atende toda aquela região do Planalto Serrano, de Santa Catarina. E no caso do mercado de jornais hoje, de publicações impressas, né? A gente que trabalha na universidade nessa área de jornalismo, ouve sentenças, né, que são recorrentes, o jornal impresso vai acabar, a internet vai tomar o lugar dele. Do ponto de vista da gestão desse negócio, do empreendimento jornal, qual é a perspectiva que você, como empreendedora, como empresária, tem enxergado nesse sentido, Isabel? Bem, a jornal e a comunicação em geral, mas o jornal diário especificamente, é um produto que é um negócio que exige muita rapidez. Bom, nós temos então um produto que tem que se renovar a cada 24 horas. Então ele tem um ciclo de 24 horas e tudo precisa acontecer de forma que isso ocorra independentemente dos problemas que possam ocorrer.
Então, eu sempre digo, quem estiver trabalhando no jornal e tiver que passar dali para um outro trabalho, a pessoa acha que é mais difícil de adaptar, porque a velocidade é muito grande. Então, a tomada de decisão também é muito grande. E a gente precisa decidir tudo a todo tempo, a toda hora. É uma matéria que já não é tão importante porque surgiu um acidente, então desmancha tudo aquilo e faz tudo de novo. É um equipamento que deu uma pane, mas que o jornal tem que estar na rua até tal hora, porque até às 7 da manhã ele tem que chegar no assinante. Então, a gestão de uma empresa dessa, nós precisamos estar muito atentos, porque é impossível não errar a cada 24 horas. Mas, mesmo assim, o erro tem que ser tão mínimo que as pessoas que estão lendo o jornal não percebam. E, às vezes, elas percebem, porque existem erros de português que aparecem e que, apesar de ter revisores, isso acontece, uma troca de foto, que são coisas que, infelizmente, ainda acontecem, mas que são incontroláveis pelo ciclo. Agora, numa situação pior, é com o advento dos portais, né, que é um outro serviço que os jornais estão caminhando já há muito tempo, mas que é um outro produto, né, que então os jornais estão sendo fornecedores de conteúdo em diversas plataformas, que aí então é mais rápido ainda, porque tem que ser em tempo real. Então, assim, dizem que é uma fábrica de loucos, mas enfim, nunca se soube que alguém tenha enlouquecido dentro de uma redação. Mais ou menos, né? Quem já era louco ficava louco. Fica mais um pouco. Isabel, que bom. Olha só, nós temos aqui também as perguntas, né? Porque as teleconferências também têm esse propósito, né? De interagir com vocês que nos acompanham nos polos à distância ou nos cursos presenciais. E esse é o momento que a gente tenta trazer a contribuição dos alunos que nos acompanham nesses programas, sobretudo esses que a gente faz na transmissão ao vivo, na plataforma, no ambiente aí do programa Oficinas de Gestão. Eu tenho uma questão do Jonatas Goulart, que é de Lages, né? Ele pergunta o seguinte, Isabel: como pode ser definido o sucesso do empreendedor? A partir de qual momento o empreendedor pode ter a certeza de que atingiu o sucesso e de que está no caminho certo? Tem uma receita para isso, Isabel? Bem, preciso esclarecer que o Jonathan faz parte do Conselho do Leitor do Correio Lajeano. Então, né? Ele é um vigilante. Exatamente, ele é um excelente vigilante, porque ele lê, ele corrige, ele critica e ele também elogia, que esse é o papel do Conselho do Leitor. Que bom. É fazer uma avaliação neutra, o mais neutra possível do nosso jornal. Mas, então, o sucesso do empreendedor, eu diria que ele não é nunca atingido. Primeiro, que o empreendedor é um ser insatisfeito. E ele sabe e ele pensa, né, muitas vezes até não é assim que acontece, mas ele pensa que ele sempre pode fazer melhor, que ele sempre pode fazer diferente. Mas, claro, que existem indicadores que é o sucesso, é um bom resultado, é o crescimento da empresa, é uma pesquisa de satisfação. Então, existem mecanismos que nos mostram uma trajetória de sucesso. Mas isso não quer dizer que o empreendedor fique satisfeito com aquilo, porque ele sempre quer mais. Então, claro, o mercado diz se o teu produto está bem, ele pode dizer, puxa, então fiz uma coisa interessante. Mas o que ele precisa dos próximos desafios para conseguir continuar se reenergizando. É a energia que o empreendedor precisa, são novos desafios.